Essa aqui é a parte 2 do resumo do volume 11 da novel de Slime. Caso você não tenha visto a primeira parte, eu vou deixar aí o card aí e também no link na descrição. E caso você já tenha visto, bom, apenas aproveite. E caso você veja até o final e tenha alguma dúvida, é só dizer aí nos comentários, porque realmente o que vai acontecer é um pouco confuso. Mas enfim, fiquem com o resumo. Rimuru finalmente voltou para a realidade graças aos gritos de Irúminas, mas tudo ia se complicar ainda mais quando começou a ter uma fumaça no ambiente. E nessa fumaça havia uma aura muito parecida com um espírito maior que se fundiu com Chloe. Rafael então logo avisa que o alvo tinha um poder muito grande, e que esse poder era até mesmo semelhante ao de Veldora, o que logo fez o Rimuru sentir medo. Então, quando a fumaça se dissipou, foi possível ver uma garota de cabelos pretos que estava de olhos fechados e também estava em silêncio. Logo Irúminas, enquanto lutava contra Granbel, começou a reclamar contra o responsável, que era Yuki, que mesmo com suas habilidades não estava conseguindo controlar a garota. Irúminas diz que aquela garota não era na verdade um herói escolhido, e sim a encarnação do mal, e o seu nome era Cronoa. Então, depois de dizer isso, Granbel começou a rir, dizendo que tudo isso fazia parte do plano dele e que agora todos os Lordes Demônios presentes lá irão morrer. Então, depois disso, o Diablo ele finalmente volta para Uruberius e Rimuru pede para ele cuidar das crianças. E depois de dar a ordem a Diablo, Cronoa finalmente abriu os olhos, parecendo pronta para lutar. Ela então mostra a pulseira no seu pulso, e logo o seu corpo foi coberto por um armamento do Espírito Santo. Mas não só isso, como ela também invocou uma espada que parecia com a de Hinata, porém era muito mais forte, chegando até mesmo ao nível mítico. Logo, Cronoa, que já estava preparada para a batalha, foi para cima de Rimuru com uma velocidade simplesmente impressionante. Ela era tão rápida e forte que ela conseguiu ultrapassar a defesa absoluta do Rimuru, o que por um breve momento fez ele se questionar sobre o nome da habilidade. Mas depois de atacar Cronoa logo então deixou Rimuru de lado e travou a sua mira em Yuki, que para variar a única coisa que também pôde fazer foi fugir dela. Aproveitando a oportunidade, o Rafael fez a proposta de ativar a habilidade Summonar Dragão da Tempestade, que para quem não lembra é a habilidade que com ela o Rimuru pode invocar o Veldora. E enquanto ele conversava por telepatia com Veldora, o Yuki consegue desviar a atenção de Cronoa, porque Tyr, que chegou no meio da batalha, lançou uma magia para a parede do lado do Leon, e com isso ela consegue fazer a Cronoa começar a focar no Leon. E com essa oportunidade na sua frente, o Yuki junto dos palhaços consegue desativar a barreira de Uruberius e usa o teletransporte, assim conseguindo escapar de toda essa bagunça. E depois de Yuki escapar, o Rimuru termina de se comunicar com Veldora, e então usa a habilidade para poder invocá-lo. E depois de ser invocado, o Veldora então começa a lutar contra Cronoa, enquanto o Rimuru vai ajudar Leon, que estava cheio de feridas. Logo, eles se juntam e assim vão para cima de Cronoa. Tão sonolento. Hinata estava à beira de um abismo sem fundo, lutando contra uma tentação quase irresistível. A tentação de ter a sua consciência devorada pela escuridão e simplesmente dormir. Enquanto lutava contra essa vontade, ela refletiu muito sobre sua vida no outro mundo, e sua vida depois de ter sido invocada, sempre querendo salvar o máximo de pessoas possíveis. Mas agora, ela estava cansada disso. Ela só quer descansar nesse abismo escuro. Quando ela estava se entregando à morte, ela escuta uma voz. Essa voz era de Chloe, onde após ouvir a voz dela, ela finalmente voltou à realidade e não se entregou à mão da morte. Após conseguir trazer Hinata de volta à realidade, a Chloe diz que a alma de Hinata acabou ficando dentro dela. E após usar o seu matemático para poder processar um pouco da situação, Hinata logo pergunta desesperadamente para Chloe sobre o que aconteceu com o Rimuru e os outros. Chloe então diz para ela se acalmar. Então diz que elas estão na Era Antiga. Ela mostra a Hinata uma certa montanha, onde essa montanha deveria estar na terra sagrada de Uruberius, porém, em volta apenas tinha uma planície vazia. E então, a Chloe revela de que ela e Hinata acabaram voltando no tempo. Elas voltaram exatamente mais de 2000 anos no tempo. Hinata, após pensar um pouco, pergunta para Chloe como é que ela sabia que aquele era o passado. E após a pergunta, a Chloe responde de que essa não era a primeira vez de que ela viajava no tempo. E também que sempre que ela perdia o controle dos seus poderes, ela voltava ao passado. Basicamente, os poderes da Chloe envolviam saltos no tempo.
Só que o problema era que ela não conseguia ativar conscientemente, e sempre que ela saltava no tempo, ela conseguia algumas memórias dos seus saltos. A Hinata então pergunta quando que a Chloe despertou os seus poderes, e ela apenas responde que foi quando o Rimuru salvou ela. Ela também disse que o que hospedou ela, na verdade, não era um espírito, e sim o seu poder do futuro, que era autoconsciente. E uma das teorias dela seria que talvez ela tivesse morrido no futuro, até que depois de explicar, ela fala um pouco sobre algumas de suas memórias sobre as outras linhas do tempo, onde em todas essas linhas do tempo, o Rimuru havia morrido. Sim, o Rimuru acabou sendo morto. Chloe então começa a explicar que depois de salvar ela e os outros, Rimuru usou um movimento espacial para retornar à Tempeste. No entanto, o momento em que ele abriu o portal foi um pouco diferente, então ele acabou nunca encontrando Hinata. E após ele voltar, ele deu uma surra naqueles 3 outros mundos que invadiram a Tempeste e mandou uma mensagem às nações ao redor de que Tempeste não era brincadeira. E por um curto período de tempo, o Rimuru tem tentado conviver com os humanos, mas infelizmente não tem dado certo. Até que então as nações ocidentais, a pedido do Conselho, formaram uma força de combate liderada por Hinata para invadir a Federação de Tempeste. Mas por incrível que pareça, o Rimuru não morreu na luta contra a Hinata, por conta da intervenção das crianças, e com a intervenção delas, a Hinata parou de lutar contra o Rimuru, e com esse fim da guerra, Tempeste teve os seus momentos de paz, e a Chloe, ela cresceu e se tornou muito forte, e ela até mesmo acabou se apaixonando por Rimuru. Porém, essa paz durou por um curto período de tempo, quando o Império acabou atacando Tempeste. O motivo do Império querer atacar Tempeste foi para poder expandir os seus domínios, só que não era uma nação qualquer. O Império era simplesmente muito poderoso, e vendo o quanto o inimigo era forte, a Chloe tentou manter o Rimuru em Tempeste, mas infelizmente o Rimuru, mesmo com medo, foi para a guerra. E depois daquele dia, a Chloe nunca mais viu Rimuru e Tempeste caiu, porque Veldora havia ressuscitado repentinamente e enfurecido, ele dizimou o Império. Luminas, Hinata, Chloe e os outros se juntaram para poder enfrentar o Veldora, mas durante a batalha, um feixe de luz acabou atravessando um peito de Hinata, assim a matando. E assim, como em toda a linha do tempo, a morte da Hinata foi o gatilho para poder despertar o poder de Chloe. E assim, ela tem repetido esse ciclo em looping. Porém, desta vez foi diferente. Chloe, quando despertou o seu poder, ela conseguiu dessa vez algumas memórias das linhas do tempo. Com isso, ela segurou Rimuru em Grácia por um tempo o suficiente para ele encontrar Hinata e se tornar um Lorde Demônio, mudando completamente o futuro. E após conversarem um pouco, a Chloe e Hinata decidiram começar a mudar o futuro. E bem, agora resumindo muito mesmo, a Chloe avisou a Aruminas sobre a invasão de Veldora e pediu para eles se protegerem. Com isso, a Aruminas começa a considerar bastante a Chloe. Então, a Chloe ela decidiu se tornar uma heroína escolhida, mas para poder agir como uma heroína em segredo, ela queria um nome. Então a Hinata deu a ideia do nome Cronoa para a Chloe, e após dar um nome a ela acabou perdendo a sua habilidade Usurpador. Isso foi quase como a nomeação aos monstros. Centenas de anos se passaram, e Chloe tem ficado muito forte e estava mudando o futuro. Ela ficou tão forte que ela até mesmo aprendeu a habilidade Prisão Infinita, e graças a essa habilidade ela conseguiu selar o Veldora. Mas infelizmente, algo inesperado estava para acontecer. Um dia, Chloe revelou para Luminas e para Hinata de que a consciência dela logo iria desaparecer, porque acontece que já estava chegando o momento de Leon e ela serem invocados para aquele mundo. Qual era o problema com isso, vocês me perguntam? Acontece que nesse mundo tem uma regra de que 2 almas iguais não podem existir no mesmo mundo, para que o mundo assim não colapse. A Hinata, para conseguir meio que burlar essa regra, ela decide criar a máscara que futuramente ela daria a Shizu. E pelo que eu pude entender, essa máscara ela consegue transcender o tempo. E graças a ela, foi possível criar um paradoxo e assim distorcer a existência da Chloe. E então, após a criação da máscara e o dia da Chloe ser invocada finalmente chegar, a consciência da nossa Chloe que estamos acompanhando, infelizmente acabou desaparecendo. E Cronoa ficou furiosa por perder a sua mestra. E com muita força de vontade para poder conter Cronoa, Hinata assumiu o controle do corpo de Chloe. E então, como última missão, ela vai até o castelo do Leon para poder salvar a Shizu, e depois de salvá-la,
a sua jornada chegou ao fim. Hinata então não estava mais conseguindo manter Kunoa, e ela então pediu ajuda a Aruminas para poder selá-la. E no final, agora tudo dependia de sorte, e também do Rimuru. Voltando para o presente, o Veldora para variar fez uma idiotice de tentar segurar a espada da Kunoa com as mãos nuas, tentando repetir algumas cenas de mangás que ele acabou vendo. Mas obviamente isso não deu muito certo e ele acabou se machucando, fazendo ele logo reclamar com o Rimuru sobre isso. E uma coisa interessante que o Rimuru diz é de que o Veldora ele ficou mais fraco depois de ter conseguido a sua forma humana, o que significa que talvez o Veldora ele poderia lidar melhor com essa batalha se estivesse na sua forma dragão. Só que o Rimuru ele não disse nada sobre isso, então não dá pra afirmar nada. Mas então, aproveitando a distração, o Leon estava fazendo uma invocação, e dessa invocação saiu um florete, que segundo ele era a sua espada que ele usava quando ele era um herói escolhido. Não só a espada, como ele também estava com um escudo na sua outra mão, assim ficando pronto para a batalha. Mas antes que eles pudessem agir, Lumina saiu voando na direção de Rimuru, o que fez ele se perguntar se ela estaria perdendo, mas quando ele viu melhor, ele viu que ela estava sem ferimentos. Aruminas então, vendo o Rimuru, ela usa a telepatia para poder avisar a ele de que Kunoa era na verdade outra personalidade da Chloe e de que a alma da Hinata poderia estar descansando dentro dela. Então, a Kunoa não deveria ser morta, e depois de ter esse peso jogado nas suas costas do nada, o Rimuru foi tentando processar a situação junto do Rafael. O Rafael, então dando as explicações sobre o colapso do mundo, diz que as almas, entre aspas, da Chloe e de Hinata poderiam estar dentro do corpo da Kunoa. Então, ele teria que de algum jeito se infiltrar na alma dela. Enquanto Veldora e Leon estariam segurando ela, o Diablo usou a telepatia para poder informar o Rimuru sobre como ele poderia interferir na alma de Kunoa. Ele diz que o método seria manter o contato físico com o alvo e usá-lo para entrar em seu plano espiritual. E então, ao permitir que seus corpos astrais interajam uns com os outros, daria para interferir diretamente com a alma. E como sugestão, para estabilizá-la seria melhor usar algum objeto. Então, terminando de usar a telepatia, o Rimuru decidiu usar a máscara de Shizo para usar como objeto para estabilizar. Então, com a intervenção de Rimuru na luta de Kunoa contra Veldora e Leon, ele então coloca a máscara no rosto dela, e logo a sua consciência se despotou para o preto. Mas infelizmente nesse clímax a cena ela corta, indo para Shion e Iranga na sua luta contra Arazul. Eles estavam tendo muitas dificuldades contra ele, já que o seu exoesqueleto era tão forte que nem mesmo o Odachi de Shion podia quebrar. Shion estava de todos os jeitos possíveis tentando quebrar a pele de Arazul. Ela até mesmo estava usando a sua habilidade Fúria do Ogro ao máximo. Essa habilidade era o que fazia ela ir além dos seus limites, mas infelizmente de nada estava adiantando. Shion então se lembrou como ela era superficial no passado, do quanto ela apenas pensava em força, mas o seu pensamento mudou desde que ela foi revivida. Conforme o tempo foi passando e Rimuru foi educando ela, Shion tem mudado bastante. Sua opinião sobre os humanos mudou, sua maturidade mudou, e também alguns dos seus pensamentos mudaram. Depois de lembrar sobre tudo o que ela aprendeu e mudou, seu Will-Ki logo começou a crescer muito, e naquele momento a habilidade Fúria do Ogro dela evoluiu para a habilidade única Deus da Batalha. E mesmo que a sua habilidade fosse nova, a Shion logo começou a usá-la. Seus músculos começaram a se sobrecarregar e gritar de dor. Enquanto o Azul se impressionava com tanto poder, Shion logo chamou Uranga para lançar um ataque. Iranga então lançou um raio negro com muita energia concentrada ao Odachi de Shion, e que mesmo que estivesse se machucando, ela aproveitou todo aquele poder concentrado e finalmente atacou o Azul. O ataque que ela desferiu nele foi tão poderoso que ela finalmente conseguiu quebrar a pele de Azul. E não só isso, como ela também acabou queimando as entranhas do seu inimigo. Com esse ataque, Shion finalmente conseguiu matar Azul. Depois de colocar a máscara em Kunoa, Rimuru, que estava na sua forma de slime, se viu em um espaço vazio claro, até surpreso pois ele pensava que seria um espaço vazio no escuro, e não claro. Ele então foi saltando para frente, guiado apenas pelos seus instintos, e durante a sua caminhada, ele notou que alguém estava caminhando na sua direção. Quando essa pessoa chega perto dele, ela diz: "Ei, quanto tempo, Slime-san? Na verdade, eu deveria chamá-lo de Satoru-san."
Essa pessoa era Shizu, que apesar da nostalgia, Rimuru se sentiu um pouco tímido, mas também, agora com Shizu ao seu lado, ele se sentiu totalmente confiante e começou a aumentar o seu ritmo. Após andarem um pouco, na frente deles havia uma linda jovem. Essa jovem era Cronoa, que estava com os olhos inundados de ódio. Mas quando Rimuru foi tentar conversar com ela, Cronoa logo começou a perguntar se Rimuru era ele mesmo e se ele era o próprio. E quando ele confirmou, a Cronoa logo começou a abraçá-lo, deixando o Rimuru totalmente confuso com a situação. A Shizu, que estava apenas observando, ela riu e deu um tapinha na cabeça da Cronoa, a chamando de herói. Então, depois do abraço, o Rimuru perguntou se ela era mesmo Cronoa, e Cronoa confirmou dizendo que ela era a personificação do mal preso dentro da Chloe e também a sua personalidade alternativa. O Rimuru então ia perguntar a ela sobre o seu objetivo, mas ela logo interrompeu, dizendo que agora estava tudo bem, porque ele agora estava salvo. O que fez ele ficar um pouco confuso, mas após conversar um pouco com Rafael, ele viu que possivelmente ele teria morrido no futuro. Então depois, ele pergunta a Cronoa se ela sabia onde estava Chloe, e Cronoa respondeu de que ela estava perdida na prisão infinita do fundo do seu coração. Ele depois então pergunta sobre Hinata, e Cronoa responde de que infelizmente ela estava morta. Ao ouvir aquilo, ele começou a ficar em choque e um pouco desesperado procurando por maneiras de talvez ressuscitá-la. Mas a Shizu, que estava observando, apenas diz de que a Hinata era uma criança muito resistente e de que ela não desapareceria tão fácil completamente. A sensação perturbadora na mente do Rimuru se dissipou logo quando ele ouviu a voz da Shizu. Ele então perguntou a Cronoa se existia um jeito de tirar a Chloe e Hinata da prisão infinita, e ela disse que tinha. Mas infelizmente se ela fizesse isso, ela poderia acabar desintegrando. Então perguntando para Rafael se existia um jeito de salvá-las, Rafael disse que não podia fazer nada, pois ele não tinha autoridade para poder interferir nas informações. Mas a Cronoa, ela logo deu autoridade a ele. E com isso, o Rafael começou com a interferência. Completo. Habilidades únicas, prisão infinita, separação absoluta e usurpador foram combinadas com um grande sacrifício de magia para evoluir para uma habilidade final. Logo, o poder de Chloe e Cronoa evoluiu para uma habilidade suprema chamada Rei do Espaço-Tempo Yug-Sothoth. E também, Cronoa, que era originalmente a outra personalidade de Chloe, passou pelo upgrade para se tornar uma entidade de partículas de informação chamada Manas, que deu a ela a autoridade para gerenciar habilidades e a capacidade de trocar com a Chloe a qualquer momento. Cronoa, após ver o que o Rimuru fez, diz que ele é imprudente, mas é por esse motivo mesmo que ela o ama. Assim, ela começa a abraçar ele. Chloe, que acabou voltando com Hinata, com a mesma forma de Cronoa, reclamou com Cronoa sobre ela chegar antes dela, e também começou a abraçar o Rimuru. Então, a Hinata aparece dizendo que ele parecia estar se divertindo, a ponto de nem mesmo verificar se ela havia revivido ou não. Então, depois de ignorar o Rimuru, a Hinata começa a chorar, e também começou a abraçar a Shizu e se desculpar com ela, dizendo que ela causou muitos problemas, em uma cena bem emocionante que até deu vontade de chorar no Rimuru. Quando os dois voltaram os olhos para ele, Cronoa e Chloe ainda estavam abraçando o Rimuru, que ainda estava na sua forma de slime. A Shizu então interviu, dizendo que já estava na sua hora de ir. Então ela explica dizendo que ela na verdade era apenas uma ilusão que o Rimuru criou na mente dele. Mas não só isso, com ela também agradeceu a ele por ter socado Leon e ver que tudo não passava de um mal entendido. Após tudo então se resolver, Shizu infelizmente vai embora e após isso o Rimuru volta ao mundo real. Ao voltar à realidade, ele viu que estava tudo como antes. Parecia que ele nem tinha se movido e o corpo da Cronoa, que agora estava com a máscara, apenas parou de atacar e caiu no chão. E com o corpo de Hinata do lado de Cronoa, o Rimuru viu que ele não conseguiria ressuscitar a Hinata. Então ele pediu ajuda a Arúminas, que com uma espada conseguiu matar Granbel, que pediu para Arúminas passar a esperança dele para a Chloe, o que com seu coração gentil, ela prometeu a ele. Com isso, o Granbel Rosso finalmente morre. A batalha deles eu tive que cortar para que o vídeo não ficasse muito grande, mas também não teve muita coisa. Arúminas então vai até o Rimuru e ele diz que vai interferir na prisão infinita de Chloe, enquanto ela extrairia a alma de Hinata.
Então, ao colocar a sua mão sobre Cronoa e apontar a localização da alma de Hinata para Rúminas, Rúminas usa o renascimento para poder reviver Hinata. O seu cabelo então recuperou a cor, suas bochechas ficaram vermelhas e seu coração voltou a bater. Hinata foi finalmente ressuscitada com sucesso. Logo após ela reviver, o corpo de Cronoa também recuperou a consciência. Só que dessa vez não era Cronoa, e sim Chloe, que logo correu e abraçou o Rimuru. E durante o abraço, ele pôde perceber que a Chloe deixou a sua forma adulta e agora estava na sua forma de criança, fazendo o Rimuru pensar que a situação poderia muito bem ser interpretada como um crime, onde todo mundo começou a exigir explicações para ele. Mas, como ele estava muito cansado, ele apenas disse que iriam conversar sobre isso em outro lugar e hora. No final, restou apenas uma bela música, onde antes do concerto, Chloe disse que finalmente ela acordou como um herói escolhido e que ela tinha o ovo de herói dentro dela, e de que não só isso, mas também ela tinha o ovo do herói da Hinata. Só que depois da Chloe colocar a alma dela dentro dela, ela meio que acabou roubando esse ovo. Assim, a Chloe tinha 2 ovos do herói dentro dela, e agora estava muito mais forte do que antes. Assim, o dia se encerrou, com Chloe saindo da sua tortura em looping.